Glória a Deus. Vamos para a palavra. Quantos estão prontos? Nessa manhã o meu tema é o DNA do sangue de Cristo. Amém? Freedom, liberdade, o DNA do sangue de Cristo. Nessa manhã nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos partir o pão, nós vamos beber do cálice. E lá em Coríntios, Paulo, ele fala para a igreja, para cada um examinar a si mesmo e então comer e beber do corpo de Cristo. Amém? Ele diz também que existe uma razão porque muitos estão morrendo antes do tempo ou estão ficando doentes. Porque estão comendo e bebendo sem discernir o corpo de... Diga, não é o meu corpo. Diga para o seu irmão, não é o seu corpo. Diga, é o corpo de Cristo. Diga para o seu irmão, não é o seu pecado. Mas diga, é a santidade de Cristo. Amém? É isso que a gente vai examinar dentro de nós mesmos. Estamos com a consciência de que Cristo habita em nós. Quantos aqui têm essa consciência? E porque Cristo habita em nós, você pode se achegar a Deus, você pode tocar Deus, você pode se alimentar de Deus, porque Ele te ama, Ele te aceita através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir comigo o primeiro ponto: o sangue clama por liberdade. Colossenses capítulo 1, verso 13. Nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre liberdade atrelada ao sangue de Cristo. O sangue clama por liberdade. Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção. Diga, redenção. A saber, ou seja, explicando o que é a redenção, o perdão dos pecados. Obrigado pelo amém. É só isso. Amém? Só isso aí já era motivo para você estar celebrando, porque a palavra diz que você teve o perdão dos seus pecados através daquele que morreu para nos libertar de um império onde você só fazia o que não prestava. Ou você já se esqueceu quem era você? Você está aqui ou já foi embora? Ele te libertou desse império de trevas, um império onde você não amava a Deus, um império onde você não amava a sua família, um império onde você não amava as pessoas, você só pensava em você mesmo, nos seus prazeres. Ele te libertou dessas coisas. Diga, graças a Deus. Mas você não foi liberto igual os escravos e ficou por aí vagando. Ele também te comprou e te colocou em um novo lugar, em uma nova posição. E essa posição, esse lugar se chama o reino do Filho amado. Glória a Deus. E você sabe que isso aqui é uma embaixada do reino do Filho amado. Todos os meses nós celebramos o sacrifício de Jesus, por quê? Porque hoje nós fazemos parte de uma pátria, de uma nação, a nação do Filho amado. Através de uma aliança com Cristo, se você ainda não recebeu Jesus, você se torna, segundo o próprio Cristo, filhos, por adoção, filhos amados como Ele é um filho amado. Amém? Então perceba que a morte de Cristo, ela te trouxe salvação, e a salvação, ela te traz libertação, liberdade. Libertação de quê, pastor? De tudo aquilo que te prendia de fazer e cumprir os planos de Deus para a sua vida. Libertação de doença, libertação de pecados, libertação da miséria, libertação do egocentrismo. Amém? E Ele te liberta e Ele sempre te preenche. Deus não liberta apenas a sua vida, mas Ele te preenche com novos sonhos, com novas visões. Ele tira a enfermidade e coloca a saúde. Ele tira a miséria e coloca a prosperidade, porque esse é o reino do Filho amado. Amém? Ponto número 2. Esse sangue de Cristo que foi derramado e que traz liberdade, hoje é o nosso sangue. Diga, é o meu sangue. Você precisa tomar posse do sangue de Jesus como se fosse o seu. Porque no dia que a enfermidade chegar na sua casa, e ela chega, amém? Ela bate a porta, ela tenta, né? A enfermidade está aí o tempo todo. Talvez você esteja aqui nessa manhã com algum sintoma, mas eu creio pela fé e declaro que você vai sair daqui curado, amém? Porque todas as vezes que nós clamamos o sangue, lembre, o sangue clama por liberdade, por libertação. O sangue clama por salvação. E lembre que salvação é um pacote completo. Segundo ponto, que é isso, o sangue de Cristo é o nosso, é tomar posse do sangue como se fosse o seu. A palavra diz que todos aqueles que recebem Jesus agora estão incluídos, estão inseridos aonde? No corpo de Cristo. Por que a doença não pode ter poder sobre a sua vida? Porque o seu corpo não é mais um corpo seu. O seu corpo não é mais ligado à doença, ligado ao pecado.
Lembre-se que a doença veio através do pecado, mas se os seus pecados foram perdoados e agora você é salvo e tem um dono, a doença não pode mais te dominar. O pecado não pode mais te dominar. A miséria não pode mais te dominar. Por quê? Porque nós estamos interligados. Agora nós somos inseridos em um corpo. Por isso que a palavra diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Porque existe uma árvore, essa árvore é Cristo. E todos aqueles que recebem a Cristo, eles são enxertados, eles são inseridos, eles são colocados dentro da videira. E a partir do momento que você é colocado dentro da videira, você não precisa mais se esforçar próprio, o seu esforço próprio para produzir os seus frutos. Agora você recebe da videira, das raízes que vem puxando do solo, você recebe a provisão de Deus, simplesmente pelo fato de você estar na videira verdadeira. E os galhos que estão na videira, João 15 diz lá, basta você permanecer. Diga para a pessoa que está ao seu lado, permaneça. Olha o desafio do crente, olha a luta do crente, que diz aí, pastor, a gente está lutando. Calma, Cristo já lutou as nossas batalhas, continua lutando, mas existe algo que nós precisamos fazer, amém? Que é permanecer. Não fomos nós que nos tiramos do lamaçal e nos colocamos numa posição de santidade, foi Cristo. Ele venceu e nos colocou, nos deu essa herança, esse direito, essa posição. E agora Ele diz assim, olha, eu fiz isso tudo por você, eu só te peço uma coisa. Diga comigo uma coisa. Permaneça. É igual a... Quem aqui tem mania de limpeza em casa, gosta de ver tudo bonitinho, arrumado? Normalmente as mulheres, né? Mas tem muito homem também. Eu às vezes brigo com a pastora Priscila. Ela não está aqui hoje porque ontem teve congresso de mulheres, coitada, trabalhou que nem a condenada e descansou um pouco. Mas, às vezes eu chego em casa e ela é bastante arrumada, mas ela tem uma característica de às vezes chegar muito cansada e começa a deixar a bolsa, as coisas assim, vai deixando, né? No quarto, o quarto fica aquela zona antes de dormir e eu vou tirando e guardando, né? Eu falo, amor, eu quero ver isso aqui tudo limpo, né? Eu quero ver isso aqui tudo arrumado. Ela, não, deixa para amanhã. Mas aí de manhã ela vai, arruma tudo, deixa tudo bonitinho. Mas especificamente nesse momento, sabe que o ser humano, ele tem uma coisa com, tipo, deixar as coisas e ficar tudo bagunçado. Mas Deus, Ele quer que a sua vida fique toda arrumada, toda bonitinha, amém, irmão? E é isso que o sangue de Jesus faz com a sua vida. Ele vai arrumando a sua vida. Basta permitir Ele cuidar da sua vida. Amém? Glória a Deus. João capítulo 8, verso 34, vamos ler. João capítulo 8, verso 34. Diz assim: Jesus respondeu, digo a vocês a verdade. Glória a Deus, quantos amam a verdade? Todo aquele que vive pecando, diga, não sou eu. Amém, pela fé pelo menos, amém, irmão? Pela fé, diga, não sou eu. É escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, diga, sou eu, permanece a ela até quando? Glória a Deus, para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quantos têm convicção? Aí você me quebrou aqui, cortou meu retorno todo. Quantos têm convicção que Cristo de fato te libertou? Lembre-se que o primeiro versículo que eu li nessa manhã é: Cristo nos libertou. E você precisa partir desse ponto, você precisa sair dessa fé, dessa convicção de que Cristo já me libertou, para que você possa declarar nesse momento que você não é mais um pecador, que por mais que às vezes a gente fale, e o pecado hoje na vida do crente é um acidente, o pecado, a definição é, eu errei o alvo, eu quero acertar, mas infelizmente nós erramos o alvo, amém? Pedro errou o alvo, muitos discípulos erraram o alvo tentando acertar, mas ainda bem que Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é compassivo, amém? E quando você erra, você muda a sua mentalidade, você se arrepende dizendo, eu não quero mais viver dessa forma, Deus me perdoe, mas eu vou avançar, me ajuda, me ensina, e você vive sempre em liberdade, nunca em condenação, amém? Quando o erro bater na sua porta, quando você fizer algo que você sabe que você não deveria fazer, você não entra no seu quarto e fica choramingando e achando, não, eu sou pecador, não, você olha para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu sou
ainda imperfeito, apesar do meu espírito ser recriado, eu ainda tenho, né, algumas questões na minha alma. Senhor, trata na minha alma, me ensina, Espírito Santo, mas eu quero avançar. E Deus fala, vamos, eu vou te ensinar, vamos avançar e você vai chegar aonde você quer. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava preparando essa palavra sobre liberdade através do sangue, e Deus falou que esse DNA, o DNA do sangue de Cristo, ele clama por liberdade. E aí na hora Deus me lembrou da primeira Páscoa, da Santa Ceia, lá quando o povo estava sendo liberto. Vamos abrir Êxodo capítulo 12, verso 3. Porque eu creio que o que aconteceu naquela noite é o que vai acontecer e sempre acontece aqui, todas as vezes que nós temos. Deus, ele estabeleceu o cordeiro naquela época. Hoje o cordeiro é o pão, amém? Lá no povo de Israel, literalmente era um cordeiro. O cordeiro representava Jesus Cristo, o Filho de Deus, o cordeiro que João diz que tira o pecado do mundo. Jesus, ele agora, na nova aliança, ele se apresenta como cordeiro, mas ele agora parte o pão, os símbolos mudaram, mas é a mesma coisa, amém? É o mesmo alimento. E aqui em Êxodo 12, verso 3, diz assim, Deus falando, digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem, diga todo homem, e as mulheres não estão excluídas, amém? É a humanidade, todas as pessoas deverão separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa, amém? Diga, a salvação é para toda a minha casa, diga, ninguém vai ficar de fora. Pelo menos uma boa parte crê, então isso é maravilhoso. Vamos pular um pouco no verso 7, diz assim, passem então, Êxodo 12, 7, passem então um pouco do sangue, diga sangue, nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal, diga comer. Perceba que aqui, mais uma pausa, a primeira Páscoa, a primeira ceia, que é o se alimentar do cordeiro com o objetivo de ser liberto, é isso que o povo de Israel estava, se alimentava do cordeiro porque eles estavam escravos no Egito, e a palavra de Deus diz que Deus viu o lamento do povo, Deus enviou Moisés, e agora Moisés, ele anunciou a todo o povo, isso que nós estamos falando, para que separassem o cordeiro, para que na noite da Páscoa matasse o cordeiro, e a palavra diz que você vai sacrificar o cordeiro, você vai pegar o sangue do cordeiro, e lá na sua casa, você está aqui? Lá na sua casa, você vai passar o sangue do cordeiro nos umbrais, era o símbolo da cruz, anunciando a morte de Cristo, e a palavra diz que todas as vezes que Satanás passava naquelas casas, por causa do sangue, o povo não era destruído, os primogênitos não eram destruídos, não eram, amém? Não eram levados pelo espírito das trevas que estava ali destruindo todo o primogênito. E nós lemos aqui no verso 7 isso, para passar o sangue, no qual nós iremos comer o animal, para que você fique bem claro, que aquele sangue era o sangue do cordeiro, ou seja, o cordeiro é o pão, o sangue é o vinho, é o suco que nós estamos tomando, e a palavra diz que é para a gente levar esse sangue, passar esse sangue. Literalmente, querido, hoje você não precisa chegar na sua casa, porque talvez você vai assustar as pessoas, amém? Pegar sangue e sacrificar um cordeiro, não. A palavra diz hoje que nós vivemos pela fé. Eu quero te dar uma imagem aqui, eu já falei isso, mas eu quero te dar uma imagem. Você não precisa pegar sangue, sacrificar sangue e literalmente passar na porta da sua casa. Mas, aqui nessa época, alguém fez esse sacrifício, né, que era da casa, passava o sangue, mas no final estava todo mundo dentro da casa. O sangue estava do lado de fora da casa, e todo mundo estava dentro da casa. Você está aqui? Passava do lado de fora e fechava a porta, quando o Espírito passava das trevas, ele via o sangue e não podia entrar. Quem estava dentro estava liberto. Liberto o quê? Da morte. Liberto do perigo, porque era um símbolo de Cristo. Deixa eu te perguntar, quem estava dentro da casa estava vendo o sangue? Não. Mas eles sabiam que o sangue estava lá ou não? Esse sou eu e você. Você não precisa literalmente ver o sangue lá na porta da sua casa, mas você sabe que o sangue está lá. E por causa da sua crença, por causa da sua fé, que o sangue de Cristo está sobre a porta da tua casa, Satanás não vai poder entrar na sua casa, Satanás não vai poder destruir a sua família, amém? Você está salvo, liberto e protegido pelo sangue que você crê que está sobre a sua casa. Glória a Deus.
Aleluia. No verso 11 diz assim: ao comerem, diga ao comerem. Deixa eu molhar o bico. Ao comerem, estejam prontos para sair. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você está pronto? Porque sabe, irmão, aqui está dando uma instrução. Olhe para cá, está dando uma instrução aqui. Tem muitas pessoas que às vezes comem isso aqui. Irmão, pão você come em casa e suco também, você come até mais. Você come aqui a vara inteira, né? O cacetinho inteiro. A caixa de suco inteira. Mas aqui não é para você comer pão e tomar suco. Simplesmente isso. Era essa consciência que Deus estava falando para o povo do Egito. Deus estava falando: vocês não estão opressos? Vocês não querem sair do pecado? Vocês não querem sair do Egito? Vocês não querem ir para a terra que eu prometia para vocês? Então quando vocês comerem, comam da maneira certa. E qual é a maneira certa de comer? Volta para o início. A primeira coisa que você precisa fazer quando comer não é o meu corpo. É a sua consciência. Lembrando a você mesmo que agora é momento de olhar para Cristo. Agora é momento de olhar não para o meu pecado, mas olhar para a santidade de Cristo e me alimentar da santidade de Cristo. Tomar posse daquilo que mesmo que não existe, lembre, você é povo da fé. Talvez você tenha vivido uma vida de pecado. E aí você faz o quê? Mas eu amo Jesus, eu quero viver certo, eu quero acertar. Aí você faz o quê? Pela fé, eu trago santidade que ainda não existe, como se existisse. Isso é se alimentar de uma maneira certa. Não é simplesmente você comer, seja o que Deus quiser, beber, seja o que Deus quiser. Não, irmão. Você precisa aprender o que Deus quer para a sua vida. Pare com esse negócio de tudo, seja o que Deus quiser. A gente não vive de qualquer jeito, a gente vive conectado com os propósitos de Deus. Se você ainda não sabe o que Deus quer para a sua vida, bote seu joelho no chão e ore. Porque a palavra diz que quando você bate, a porta abre. Quando você busca, você encontra. Quando você pede, você recebe. Se você não tem um propósito de vida nessa manhã, peça, você vai receber. Talvez você ache que não tem, mas Deus tem. O que falta é você ouvir e receber e praticar aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí Deus fala: ao comerem. Ou seja, Deus mandou todo mundo comer. Não era para ninguém ficar sem comer. E hoje entra essa história na igreja que, dependendo do seu pecado, não coma. Meu irmão, lá na história de Israel só tinha pecador. Inclusive tinham egípcios dentro da casa dos judeus. E esses egípcios, que não eram nem povo de Deus, comeram. O evangelho de Cristo, irmão, é um evangelho de inclusão, não de exclusão de pessoas. Se o evangelho de Cristo fosse por merecimento ou por exclusão, Jesus não teria vindo, ninguém ia ser salvo. Porque a palavra diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não ficou um, puxou o tapete e caiu todo mundo. Graças a Deus que Jesus se levantou e botou todo mundo de volta em cima do tapete. E agora Satanás não pode mais puxar seu tapete, amém? A única coisa que Jesus quer é que você não saia do tapete. Fique no seu lugar, fique na videira, amém? Fique no relacionamento com Cristo. Se você está fraco nessa manhã, se alimente. Se alimente, olhe para Cristo e diga: Pai, muito obrigado pelo teu sacrifício por mim. Muito obrigado porque mesmo que eu esteja fraco nessa manhã, eu vou me alimentar e eu vou sair daqui forte. Eu vou sair daqui, Pai, alimentado, cheio do teu Espírito, cheio, Pai, da tua santidade, consagrado, a minha vida, a minha casa, Pai, o meu trabalho, as minhas finanças nas tuas mãos. Essa é a maneira certa de comer. E é isso que Deus está falando ao comerem. No verso 11, estejam prontos para sair. Se você está em pecado, querido, esteja pronto para sair dentro. Não existe libertação fora de uma aliança com Cristo. Mas o maior símbolo da aliança com Cristo é primeiro você receber Jesus e depois a comunhão com Cristo. Porque você recebe Jesus uma vez e depois você passa a ter comunhão eternamente. E a ceia é o símbolo de comunhão. Deus quer que você mantenha a comunhão, Ele não quer que você rompa a comunhão. E se você não come, você está rompendo a comunhão. E aí aquilo que Paulo falou: quem é que pode se separar do amor / comunhão de Deus? Porvir, o presente, o pecado, o futuro, Aí ele diz assim: ninguém. Só que aí às vezes você faz isso. Você mesmo se afasta dizendo: não sou digno, não sou merecedor, eu sou pecador, não posso tocar. Não, sai da antiga aliança. A antiga aliança é assim.
você não era digno, você não é merecedor. Moisés desce no monte e diz: olha, quem tocar no monte vai morrer. Mas a justiça de Deus é o quê? Olha, eu paguei o preço, eu sou santo, toque em mim e viva. Amém. Receba a santidade, receba a justiça, receba perdão, receba a força, receba a libertação. E aí, querido, a opressão começa a ir embora, o jugo começa a ser despedaçado na sua vida. Porque o sangue clama por justiça, o sangue clama por liberdade, o sangue quebra, despedaça jugos, vícios de pecado, coisas que você não consegue vencer pela sua força. O sangue clamando sobre a sua vida despedaça vícios na sua vida. Amém? Ele diz assim: cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, como depressa, apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Por que Deus está falando assim, cinto e tal? Porque antigamente as pessoas andavam assim. Amém? Era a forma delas saírem de casa. É igual Deus falar: olha, eu marquei um encontro com você, 8 horas a gente vai jantar. Aí 8 horas você está de pijama. Pijama não é característica de alguém que está pronto para jantar. Você está aqui ou não? Entenda que Jesus sempre falou com parábolas. Aqui Deus também está usando alguns símbolos, mas é isso que Ele está dizendo. Quando você comer, esteja preparado, porque você estava clamando, o povo estava clamando: oh Deus, pelo amor de Deus, ouve, ele está ruim aqui, eu quero sair. Aí Deus providencia a salvação, a libertação. E agora, eu não sei se eu quero sair não, o Egito está tão bom. Deus fala: você não quer ir embora, você não quer ser liberto, você não quer a sua cura, você não quer a prosperidade. Se alimente, querido, e creia rápido que é seu, tome posse disso. Fique em uma posição que de fato você diga para Deus: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na minha vida. Amém? Ponto número 4, o fim da opressão. Diga glória a Deus. João capítulo 4, verso 16. Eu quero dar um exemplo de alguém que vivia presa, vivia em vícios, vivia uma vida vazia, vivia sem propósito. E a partir do momento que ela teve um relacionamento com Cristo, a liberdade, a libertação chegou na vida daquela mulher. O fim da opressão na vida daquela mulher. João 4, verso 16. Era Jesus e a mulher de Samaria, samaritana. Diz assim, a conversa vai, a conversa vem, ele fala: ele disse: vá, chame o seu marido e volte. E aquela mulher disse que não tenho marido. Respondeu ela, e disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve quantos? 5. 5 maridos. E o homem com quem agora vive não é o seu marido, digo o 6º. 5 maridos oficiais, e agora a mulher está no 6º homem, vivendo com um homem que nem é o marido dela. O que você acabou de dizer é verdade. Amém? Olhe para cá. Aquela mulher era uma mulher samaritana, representa os gentios de uma maneira geral, quem não é judeu. Amém? Os judeus achavam que eram a última Coca-Cola do deserto. Graças a Deus que Jesus veio. Eles são um povo abençoado, eles vão ter, amém, a promessa dele, Deus vai fazer tudo certinho com eles. Mas a mulher samaritana era um exemplo nosso, gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que precisam de um salvador para serem salvos, porque não foram inicialmente chamados povo de Deus, mas através de Jesus, sim, nós passamos a ser filhos de Abraão, pai da fé, que também era um judeu. Amém? Você está aqui? E aquela mulher samaritana, ela estava fora, ela vivia uma vida que talvez seja a sua vida. Eu não sei quem é você, e essa palavra é principalmente para pessoas que estão nessa situação. Eu creio que nenhuma pessoa passa 5 casamentos e essa pessoa é uma pessoa bem resolvida. Você está aqui ou não? Amém. Eu sei que o casamento é algo de renúncia e muitas vezes falha de caráter. São coisas que fazem a gente desistir do nosso casamento e partir para outros. E eu não estou aqui julgando se alguém já passou, não sei qual é a sua situação, mas olhando para essa mulher, uma mulher que não conhecia Jesus, uma mulher que vivia de qualquer jeito, ela já tinha passado na mão de 5 maridos, não parava quieta. Não sei se era uma mulher promíscua, não sei se era uma mulher mau caráter, não sei qual era o problema dela. Jesus também não queria saber. Jesus sabia qual era a situação dela, mas Jesus não esfregou na cara dela o problema dela. Ele simplesmente disse: olha, você já passou os 5, agora você está no 6º.
Ou seja, uma mulher com vícios, com problemas, mas ninguém ajudou aquela mulher. Nem o judeu ajudou aquela mulher, nem o discípulo de Cristo ajudou ainda. Mas aí Jesus se encontra e diz o quê? Se você beber da água que eu te der. Agora o símbolo mudou, não é o sangue, mas está falando sobre relacionamento, sobre receber algo de Jesus, amém? Não é beber o sangue, mas é beber da água. É o mesmo símbolo, o símbolo do Espírito, a água que limpa, que lava, que purifica, que refrigera, amém? Ele falou, mulher, me dá água. Ela disse, eu sou samaritana, como é que você, judeu, está me pedindo água? E ele fala para ela, se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir água, e eu ia te dar água. E a água que você tomasse de mim, você nunca mais ia ter sede. O que Jesus está dizendo? Se você bebe daquilo que é dele, você jamais terá sede do pecado. A sua vida vai acabar aquele vazio, porque vícios, depravação, opressões são vazios na nossa vida que a gente tenta preencher com alguma coisa. Aquela mulher tinha algum problema que ela tentava preencher com um homem. E talvez o seu caso não seja homem, não seja mulher, seja dinheiro, seja pornografia. Eu não sei. Não sei, não quero saber, Deus sabe. Mas qual é a lição que Jesus estava usando e eu quero usar nessa manhã? Quando nós bebemos de Cristo, quando nós nos alimentamos de Cristo, o que Cristo quer fazer na nossa vida é nos libertar dessas coisas. Ele quer purificar o nosso coração, Ele quer purificar a nossa mente. E eu creio que foi isso que aconteceu com aquela mulher. Jesus pega o caso de alguém que é extremamente vivendo no pecado, como a mulher samaritana. Ele diz o seguinte: ei, mulher, você vai ser um exemplo para a cidade de onde você vem, porque a cidade de onde você vem sabe quem você é. Eles sabem tanto quem você é que eles te excluíram da sociedade. As mulheres não querem conviver com você porque elas sabem quem você é. Elas não querem você perto do marido delas para que você não pegue os maridos delas. É basicamente isso. E aquela mulher viveu à margem, marginalizada da sociedade. Viveu fora da comunhão. Ou seja, não tinha salvação para essa mulher. Porque a religião não alcançou, a sociedade também não alcançou, jogou, largou de lado. E eu quero abrir a sua mente. Existem pessoas assim hoje. A religião não alcança, e a sociedade deixa quieto lá. Você entende? Você está aqui ou não? E talvez nesse momento o Espírito Santo lembre para você algumas pessoas que você tem visto aí, que é esse tipo de pessoa, desviado, ou então alguém religioso, mas que todo arrebentado, como uma mulher samaritana. Alguém que lá no seu bairro é mal falado, mal visto, talvez prostituta, ladrão, enfim, que é a escória que nós falamos. E aí Jesus diz basicamente: foi para eles que eu vim. Amém. Aleluia. Irmão, se não fosse Jesus no caminho, naquele meio dia, naquele poço, não teria salvação para aquela mulher. Ninguém estava nem aí para aquela mulher. Será que nós estamos aí para essas mulheres, para esse tipo? Ou será que, tipo, meu irmão, eu estou bem, eu estou aqui, pastor, estou na casa de Deus, minha família está aqui, glória a Deus mesmo, irmão. Mas, e aí? E aí? E o reino? E a expansão? E o alcance? E o amor? E o sacrifício para alcançar pessoas que ainda não estão aqui, não estão como você, bem feliz, não estão diante de Deus sem culpa, sem condenação? Foi isso que estava acontecendo. Ou seja, Jesus não excluiu uma mulher dessa da comunhão com Ele. Foi a primeira coisa que ela falou: como você, sendo judeu, vai ter comunhão comigo? E aí hoje a gente diz: dependendo do seu pecado, não coma, não tenha comunhão. Você percebe que não faz sentido? Jesus, ele veio para quê? Para nos trazer de volta a comunhão que nós perdemos com o pecado. Se os homens cortam a comunhão entre as pessoas e Deus, nós estamos fazendo o papel justamente o inverso de Cristo. Cristo, ele veio fazer com que aqueles que estavam longe, não podiam ter comunhão com Deus, fossem aproximados e pudessem se relacionar com Ele e beber. E é por isso que a história dessa mulher, ela é tão importante, porque quando alguém é alcançado dessa forma, a vida dessa pessoa é transformada para sempre.
É por isso que aquele versículo diz: aquele que é muito amado, né? Ele é muito grato. Aquele que é muito perdoado, ele é muito amado. Na verdade, todos nós somos amados da mesma forma, porque foi uma medida de amor. O sangue é uma medida de amor. Mas aquele que sabe quem é e reconhece, cara, não era fácil. Tem alguém aqui? Fala assim: não era fácil, pastor. Normalmente essas pessoas que reconhecem, porque tem muitos que são, mas não reconhecem. Mas aqueles que reconhecem são muito gratos a Deus. É quando chega na época do carnaval e você fala: caramba, eu estava lá nas muquiranas, no chicletão, traindo minha esposa, me vestindo de mulher, enfim. Eu era traficante, ladrão, eu era mentiroso, caramba, eu maldizia a Deus, xingava todo mundo, bebia até morrer. Você entende? Aí talvez você fale: pastor, eu não sou nenhum desses. Mas é isso. Nós precisamos ter a consciência de que a medida do amor e do perdão é a mesma. A gratidão também precisa ser a mesma, porque na verdade todos nós somos perdoados e amados da mesma medida. Deus não ama mais ninguém, Deus não perdoa mais ninguém do que o outro. A questão daqueles que sabem que foram alcançados por um amor, como essa mulher, eles se enchem desse amor, querido, e passam a viver uma vida significante, uma vida de gratidão, porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Se essa mulher fosse excluída da comunhão, ela não faria o que ela vai fazer agora que nós vamos ler. E diz aqui que ela foi dizer para as pessoas, foi testemunhar aquilo que Jesus fez na vida dela. E no verso 39 diz assim: muitos samaritanos, no verso 39, daquela cidade creram nele, ou seja, creram em Jesus, foram salvos por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, que era esse: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Você percebe ali para cá? É isso. É uma mulher que foi alcançada, uma mulher que ninguém acreditava, uma mulher que era mal vista. Ela volta para aquela mesma cidade, cheia do amor de Deus, porque agora ela tem uma comunhão com Deus, agora ela tem um relacionamento com Jesus Cristo, agora ela bebeu da água, ela bebeu da fonte de água viva. E todo aquele que bebe da fonte de água viva, querido, ele recebe refrigério. Ela parou de se ver como alguém que não tinha valor, ela parou de se ver como uma mulher pecadora. Agora ela foi cheia, ela foi completa, e agora ela passa a anunciar para outras pessoas que a rejeitavam sobre o amor de Deus. E sabe que o amor de Deus é a única coisa que transforma a vida das pessoas. Ela poderia voltar para aquela cidade e dizer assim: ó, quem me viu passando pela prova, agora vai ter que dar glória a Deus, né? Não tô nem aí, tipo, agora cada um se vire. Não, querido. Ela foi alcançada por esse amor, agora é esse amor que ela vai alcançar outras pessoas. E a palavra diz que toda aquela cidade foi alcançada por causa de uma mulher. Não era uma mulher que fez nenhum curso teológico, não era nenhuma mulher padrão físico. Era uma mulher que estava na mão, já tinha passado na mão de Deus. Mas percebe que quando alguém não é afastado da comunhão, quando alguém permanece junto a Cristo, bebendo, comendo, se alimentando, aquilo que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo faz. O Espírito Santo preenche, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo liberta, e o Espírito Santo nos dá um propósito de vida. E aquela mulher é um exemplo disso, vivendo uma vida com propósito, anunciando aquilo que Cristo fez, libertou, preencheu a vida dela e trouxe muitas vidas para Jesus. Querido, naquele dia essa mulher vai ter uma fila atrás dela e o galardão será grande. E a fila vai ser composta de muitas pessoas que antigamente julgaram aquela mulher e chamaram aquela mulher de pervertida, de mulher qualquer coisa. Pois é assim que Deus fez, e é assim que Deus continua fazendo. Que você seja um agente de transformação na vida dessas mulheres, desse tipo de pessoas. E que a sua fila diante daquele dia seja uma fila assim, talvez, de pessoas no seu trabalho que inicialmente sabiam que você era crente e falava: esses crentes é tudo ladrão, tudo louco, fica dando dinheiro para a igreja, fica fazendo isso. E aí você, através do relacionamento com Cristo, vai conquistando aquela pessoa, vai amando aquela pessoa. Você vai, como foi o testemunho da pastora Ana, falou aqui, não foi domingo ou quinta, ela falando no trabalho dela, como que Deus foi fazendo a obra. O relacionamento que ela tinha com Cristo deu força, deu sabedoria, deu entendimento, deu amor, deu paz, deu paciência. Para quê? Para poder conquistar aquele departamento. E o que aconteceu? Salvação, pessoas que
a criticavam, hoje dão paz do Senhor no trabalho. Talvez o seu chefe que você odeia, misericórdia. Dependendo do seu comportamento, querido, um dia ele pode ser salvo através de você e promover você. Porque é assim que Deus faz. Deus liberta as pessoas através de um relacionamento com Ele. Tudo que nós precisamos fazer é conectar as pessoas a Cristo. E o que nós não podemos fazer é cortar a comunhão das pessoas com Deus. Amém? Seja um agente de conexão das pessoas com Cristo e não um agente de desconexão das pessoas com Deus. Tudo que você fizer hoje em diante seja para levar as pessoas mais próximas a Deus, mais próximos a Cristo. E não o contrário, não afastar, dizendo que a pessoa não presta, que ela não pode, que ela não é capaz, que ela ainda não está preparada. Amém? Glória a Deus. Para a gente finalizar, o ponto número 5. O sangue do homem versus o sangue de Cristo. Lucas capítulo 8, verso 43. Louvor pode subir, é para trazer a confiança, a consciência de volta. O sangue hoje que corre nas suas veias é o seu sangue ou o sangue de Cristo? Está vendo que você não tem confiança? Porque enquanto você não tiver confiança disso, você vai fazer exame de sangue e no exame de sangue humano vai dizer diabetes, o outro vai dizer câncer. E aí, querido, se você tiver confiança, não, esse aí era o velho homem, essa aí é a velha criatura. Esse exame aí está falando do velho, pastor. Mas aí na sua consciência bem, esse aí não é mais, o meu sangue foi limpo, hoje eu sou liberto dessa doença, hoje eu sou liberto disso. E sabe, querido, aquilo que não existe, que é saúde, começa a brotar por causa da consciência que você tem que o sangue de Cristo é o seu sangue, o sangue que corre nas suas veias. A passagem dessa mulher do fluxo de sangue diz assim, Lucas 8, 43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo, 12 anos opressa de hemorragia. E lembre-se que hemorragia é sangue saindo. Amém? Sangue jorrando, sangue saindo. Mas nessa manhã nós estamos fazendo o quê? Sangue para dentro. Hemorragia que tira coisas, o sangue saindo humano, tira a vida do seu corpo. Mas nessa manhã, vamos jogar o sangue para dentro. Amém? O sangue humano tira, o sangue de Cristo coloca coisa para dentro da nossa vida. Essa mulher sofria 12 anos e gastava tudo que tinha com os médicos, não sobrava nada, era só remédio, e não era curada. Para você ver que nem sempre dinheiro resolve todas as coisas. E ninguém podia curá-la. E de repente ela chegou por trás dele e tocou na porta do seu manto. E imediatamente cessou o quê? E Jesus perguntou, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Eu sei, porque de mim saiu poder. Olhe para cá. Alguém vai tocar em Cristo hoje? Talvez tenha hemorragias na sua vida, tirando coisas da sua vida, tirando sua paz, tirando os filhos da presença de Deus na sua casa, tirando o amor que você tem para sua esposa. Infelizmente, querido, o sangue humano é o sangue do pecado, é o sangue do erro. É isso que faz. Mas perceba que quando aquela mulher tocou em Jesus, aquilo que estava saindo, tirando vida do corpo dela, parou de sair. A primeira coisa que Deus faz é isso. Ele estanca a hemorragia na sua vida. É quando você não conseguia dormir e agora você toca nele e você consegue dormir. Mas Deus não quer apenas que você durma. Ele quer que quando você durma, você tenha consciência que Ele está trabalhando por você. E Ele começa a colocar sangue, vida, libertação, sonhos, visões para dentro da sua vida. Quando você tocar em Jesus, no pão, e beber do sangue, essa é a sua consciência. Toda hemorragia espiritual na minha vida vai parar. Tudo aquilo que estava esvaziando recursos naturais, espirituais da minha vida, tudo aquilo que tirava a vida de Deus dentro de mim, estanca agora, está estancado no nome de Jesus.
E aí quando você beber do sangue, querido, beber do cálice, você vai pela fé receber provisão de Deus, cura, libertação, salvação, tudo aquilo que Deus, restituição na sua vida. Se você quer que isso vai acontecer, fique de pé nessa manhã, feche seus olhos e se coloque no lugar dessa mulher, da mulher do fluxo. Eu quero que você espiritualmente feche seus olhos e comece a enxergar Jesus. Nós vamos adorar e nós vamos ver Jesus na nossa frente, nós vamos tocar em Jesus e nós vamos receber